Então, ele tinha uma técnica simplíssima, que eu adotei com grande êxito. Você chegava na aula e fazia 2 ou 3 perguntas sobre o tema que você tinha. Então, a partir da história da família do João, a partir dele é um processo indutivo e não dedutivo. A partir do educando, eu vou montando o mosaico da história do Brasil. O começo de um curso, vamos pegar um qualquer, eletricidade, por exemplo, eletromagnetismo. Como é que começa? Geralmente o curso começa, o professor apresenta o programa do curso, vai lá e começa a falar, escrever no quadro negro, passar lições, etc. No começo do trabalho com alfabetização, o Paulo criou as chamadas fichas de cultura, que seriam introdutórias ao trabalho mais específico da alfabetização. Quer dizer, todas as palavras são trabalhadas no sentido de mostrar que é o conjunto que dá consistência, sabe? Em nenhum momento, essa foi a minha grande surpresa e meu grande aprendizado com ele. Em nenhum momento ele era saudosista no sentido de tentar reconstruir a sua atuação no Brasil nos anos 50 e 60. Não é? Ao contrário, ele sempre dizia, a melhor forma de se acreditar nas minhas ideias é revigorá-las, modificá-las e transformá-las. Eu cheguei aqui em janeiro, que eu assumi o trabalho aqui, e eu falava, gente, que coisa horrorosa, tudo cinza, porta cinza, escada tinha uma porta e toda gradeada. A escola tinha grade por inteirinha. Bom, a primeira coisa que eu fiz, e a gente não tinha nenhum dinheiro, daí eu chamei a Terezinha, que é uma pessoa, que é uma das maiores educadoras aqui da escola. Falei, Terezinha, o que nós vamos fazer nessa escola? Toda cinza, eu não quero começar a receber as crianças assim. Daí ela foi aí num dos esconderijos da escola, falou assim, Ana, tem uma tinta meia laranja, mas era um laranja super forte. Daí eu falei assim, ai, Terezinha, sabe de uma coisa? Quanto tem de tinta? Vamos pintar as portas, porque não dava para pintar a escola inteira de laranja. Se desse para pintar a escola inteira de laranja, eu acho que eu tinha pintado. Mas só dava para pintar as portas. Daí eu pintei todas as portas de laranja, da cor que tinha, e a Terezinha acabou pintando. A Terezinha e um outro funcionário da escola pintaram todas as portas de laranja. E a parte externa da escola, ela era toda cheia de grade. E isso era literal mesmo, era verdadeiro. Por exemplo, a criança só ia para a quadra se estivesse no horário de aula de educação física. No horário de recreio, elas ficavam confinadas num espaço, e a escola é enorme. A escola é projetada, planejada e feita para que todo mundo circule em volta dela, né? A escola está no centro, é como se fosse uma praça no centro, a escola, e no entorno as crianças podem andar. E ali tinha toda uma divisão que só tinha um espaço mínimo para as crianças ficarem no recreio. E daí quando eu cheguei eu ficava muito incomodada porque as crianças subiam naquela grade, se jogavam. E daí quando eu tirei a grade, e daí eu não conversei com ninguém, foi uma atitude bastante... não era freiriana a atitude, não discuti com ninguém, eu tirei a grade. E daí eu lembro que quando eu tirei a grade, eu cheguei no recreio, as crianças disseram, diretora, que bom que a senhora tirou a grade, porque a gente não é louco nem bandido para ficar preso. Nós vamos fazer cartazes, o pessoal da tarde também já está fazendo, já está pesquisando, vocês vão pesquisar, tanto na biblioteca como na sala de informática, vai pedir ajuda, pode pedir ajuda para o professor, para quem está na biblioteca, na sala de informática também, ajuda para os pais. O que vocês acharem sobre Princesa Isabel, abolição da escravidão, dia 13 de maio. Ó, músicas de capoeira que contam história também. Acho que a gente tinha uma chamada, professor. A Princesa Isabel passando sem a mão, sem ela
falou que todos os escravos têm que ser libertados quando estava no final da novela, quando acabou a novela. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Essa exposição a gente vai espalhar pelos corredores, vai colar aqui, todo mundo. Pra todo mundo ver. As crianças de primeira série também. Tudo bem? A gente tinha uma mãe, uma pernambucana que chamava Conceição Acioli, e ela foi uma inspiradora do projeto de cultura aqui dentro da escola, até porque ela era uma estudiosa da cultura brasileira e era uma pessoa da vida da cultura, porque ela era uma artista de teatro de mamulengo. Então ela tinha convivido com Paulo Freire nas rodas de cultura. Então quando ela veio, quando eu cheguei no Amorim, ela começou a participar das reuniões e a gente começava a discutir um projeto de cultura para o Amorim e ela nos sugeria o tempo todo a essa perspectiva da cultura estar dentro do cotidiano da vida escolar, né? Então, eu penso que isso foi uma coisa muito presente, porque ela trazia essa experiência de vida dela. O quê? Aquele pessoal que faz o artesanato, não necessariamente eles foram numa faculdade, mas eles são os mestres de fazer todo aquele artesanato, aquelas artes. E eles ensinam aquilo para as outras pessoas. Então, eles são griots, né? Então, tem vários tipos de griots. O griot é todo aquele mestre, aquele dono do conhecimento popular, que transmite, aquela pessoa que transmite aquele conhecimento, que vem de geração em geração. Nós somos griot porque nós ensinamos para o Panza, para o Paulinho, para o Esquilo, para o Soneca, e eles ensinam para vocês, tá? Então, a gente está passando o nosso conhecimento e vocês podem passar para um colega de vocês. Primeiro de tudo, bom dia, garotada. Bom dia. O meu nome é Dorival. O dele ali, Dorival, o meu é Durval, porque é um nome bem parecido, apesar de que eu considero o meu xará. Eu quero apresentar para vocês aqui uma dança pouco conhecida aqui em São Paulo, que é o coco. Tem vários tipos de coco. Tem aquele coco que a gente compra no supermercado, tem aquele coco que a gente compra às vezes na carroceria de um caminhão, que aquele é ótimo, um coquinho verde, uma aguinha boa, né? Mas esse coco que eu vou apresentar para vocês é um coco, uma dança, é uma diversão para que a gente possa se divertir, tirar alguma coisa que tem dentro da gente, aquele mau humor, aquela falta de coragem. É alegria esse coco que eu canto, eu apresento, é alegria, é paz, é amor, é harmonia. Olhem para ele e vejam como é que ele faz. E que eu vou entrar aqui no meio, pedir que abra mais um pouquinho. Eu vou pra Olinda ver o farol que tem lá. Vai! Eu vou pra Olinda ver o farol que tem lá. De novo. Eu vou pra Olinda ver o farol que tem lá. Desse projeto de cultura dentro do Amorim, ele começa com empreitadas muito pequenininhas e sempre nessa perspectiva do diálogo, da conversa, das rodas de conversa que a gente fazia. A gente começava com coisas pequenas, depois a gente fazia momentos maiores, onde a gente convidava mais gente, às vezes convidava outras pessoas para virem na discussão. Rafael. Começou a mexer com a comunidade. A gente começou um trabalho que era, as mães vinham ao conselho de escola, que é o órgão gestor da escola, de participação, elas vinham para reclamar, por exemplo, do recreio, que o recreio não tinha cuidado, que as crianças brigavam muito, que um pegava o lanche do outro sem pedir, enfim.
Nessa situação toda, a gente começou a inventar uma participação dessas mães que vinham reclamar para vir ajudar a olhar o recreio. A gente não tinha muita clareza de como é que a gente ia fazer esse olhar o recreio. Primeiro porque, na perspectiva de cada mãe vinha para olhar o seu próprio filho. E a nossa era o recreio inteiro. Então, as mães chegavam para olhar 400 crianças, para olhar o seu próprio filho no recreio, e aí ela começava olhando o filho, né? No primeiro 1 minuto ela conseguia ver o filho, dali a 5 minutos ela não estava mais vendo o filho e estava vendo outras crianças. E a Conceição, ela foi muito hábil nisso, porque depois ela começava a fazer toda uma discussão com essas mães do que era esse olhar, primeiro para o filho e depois para todas as crianças. E ela foi construindo um grupo de mães nessa perspectiva. Então, teve uma época que eu não sabia mais qual era a mãe que estava no recreio. Elas começaram a se organizar de uma tal forma, e isso foi muito rápido, que cada grupo tinha um dia da semana, tinha um horário, depois tinha o horário das reuniões que elas faziam. Então, assim, elas foram tomando... A coisa foi muito verdadeira no sentido de que a Conceição ela trabalhava com a vida das pessoas, e essa vida ela conseguia fazer um suporte de entender essa vida dentro da escola também, né? Como é que você dinamiza essa vida privada, particular, para uma vida pública? Então, o que você vai ter nesse ponto de Câmara Cascudo? Uma linguagem muito regional e palavras que para vocês são estranhas. E são estranhas por quê? Porque vieram de outros lugares, com outros sotaques. Com outros jeitos de falar, né? Então, uma das características do conto é essa. Ela transcreve, no escrito, ela é transcrita como a gente fala, tá? Por isso que tem o fulô entre aspas. O que é uma fulô? O que ele quis dizer com fulô? Era fulô do curral. Era o melhor do curral. Era o melhor, muito bem, Navi. Era a flor, né, Rafael? É fulô. Assim, eu achei estranho aqui que 2 vezes falou figo ao invés de fígado. Está registrado na escrita a palavra figo. Entre aspas. Está registrado entre aspas. Porque são as línguas de outro... O que é esse figo que você viu registrado 2 vezes, Rafael? É como se fosse o fígado do boi, eu acho. É isso mesmo, Rafael. Foi escrito diferente. E por que foi escrito diferente? Para não falar o fígado logo. Então escreveram a palavra fígado para deixar a palavra... Oi? Abreviar? Pode ser. Não entendi. Abreviar? Para abreviar? Não, porque nesse lugar eles falam figo, falam figo e não fígado. Então... Porque muitas vezes a gente fala comer o figo, fazer um bife de figo. É uma linguagem popular, é um jeito popular de falar. É uma fruta que se chama figo. Isso, tem uma fruta que se chama figo. Só que aqui é a fruta figo? Não, é o fígado do boi. É o fígado do boi, né? Então vamos fazer a leitura em voz alta do texto, lembrando que a gente vai respeitar o jeito de falar, que está transcrito no conto, tá bom? E que mesmo os termos que a gente não entender o significado do termo em si, nós vamos entender dentro do contexto, tá bom? Quem começa a leitura? O Boi Leição, recontado por Câmara Cascudo. Logo que eu vim para cá, a gente teve um trabalho com a Vera e o Barreto, que faziam... a gente se conheceu na administração da Luiza Erundina, e daí eu me encantava com as falas do Barreto e acabei sendo diretora aqui do Amorim Lima e pedindo ajuda, porque quando eu cheguei aqui eu me sentia num caos absoluto. E eu não sabia por onde começar, na verdade, era tão confuso, era tudo tão difícil. E aí a Vera e o Barreto vinham uma vez, a cada 15 dias eles vinham conversar com os educadores da escola. Então eles trabalhavam com coisas muito, vamos dizer, com coisas muito fortes, que era a prática do professor. Não era uma coisa que a gente ficava, coisas que não existiam na sala de aula. Eram coisas que os professores traziam, que os educadores traziam da vida deles na sala de aula. Isso. Acabou rápido, viu? Vai bem rápido, né? Por quê? Porque eu vai chegar. Quem que vai chegar? Casamento meu. Ah, vai?
Então vamos pintar primeiro essas coisas, depois a gente vai escrever, então, isso que você está falando, tá bom? Nós vamos fazer lá o seu portfólio, vamos completar ele. Isso, vamos escrever então aqui, ó. E aí, que então vamos estou... só escrever, aqui ó, vamos escrever aqui, casamento. Quantas pessoas tem aí nesse casamento? E aí? Todo mundo que vai sentar nessa cadeira são convidados. Por que será que ele tem esse nome? Vira lá. Porque ele mora na rua. Por quê? Porque é uma raça de cachorro. Uma raça de cachorro? Não, e uma raça de cachorro porque ele vive na... Quem quer falar? Porque ele vive na rua. Porque ele vive na rua? Porque ele come É um lixo. cachorro que vive na rua? Porque ele então? come lixo. Vamos ver se ele come lixo? Não, nada come lixo. É um lugar que os alunos gostam de usar muito, mas principalmente na hora do recreio, às vezes tem briga porque querem usar a quadra, só os meninos usam e as meninas não têm direito às vezes. Então a gente está procurando fazer, igualar tudo isso, né? E a gente só pensou ainda, a gente não fez nada, né, Patrick? E vamos ver como a quadra é utilizada no intervalo. A gente vai dividir o horário das quadras com as pessoas que querem usar. A gente estava debatendo na tutoria sobre a gente bolar não só campeonato de futebol, mas fazer um time de basquete feminino, fazer um time de basquete tanto feminino quanto masculino, pra gente bolar o campeonato também. E vôlei e handball, foi só isso que a gente debateu. Quando os problemas vinham para o conselho, era da indisciplina das crianças. E aí a gente ia discutindo e eu dizia, por exemplo, tinha uma prática na escola de trocar aluno de escola. Aluno dava problema aqui, olha, pega esse aluno que está dando problema, conversa com a diretora de outra escola e troca. Pega esse, manda para lá e ela manda para cá. Porque daí melhora, pelo menos nos dois. Eu falava assim, não, eu não troco aluno. Não troco aluno. Eu prefiro os problemas que estão aqui do que pegar o problema de outro, porque eu posso pensar nesse problema, posso construir uma possibilidade com esse problema. Enfim, mas isso foi muito forte dentro da escola, porque os educadores simplesmente diziam que eu não estava fazendo nada, que isso era um absurdo, que esse aluno indisciplinado tinha que sair da escola. Então, quando a gente começa, quando eu entro no conselho de escola e aí eu levo, eu falo assim, tá bom, então a gente vai fazer, vocês querem alguma coisa? É no conselho de escola que a gente vai discutir problema de indisciplina. E quando a gente leva esse problema para ser discutido dentro do conselho de escola, os pais são muito solidários a todas as crianças. Então, isso eu acho que foi muito forte, porque, por exemplo, podia ser o filho de qualquer um o problema, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa muito importante, porque a partir daí a gente começa a ter o pai dizendo, olha, a gente quer todas as crianças dentro da escola. Então aí começa toda uma história de tentar resgatar a função social da escola, né? E assim, e para que a gente está aqui? Então, ele tinha uma técnica simplíssima, que eu adotei com grande êxito. Você chegava na aula e fazia 2 ou 3 perguntas sobre o tema que você tinha. Por exemplo, você ia tratar de... Deixa eu pegar um tema qualquer. Muito simples. História do Brasil. Independência. Então, eu estou dando hipoteticamente, ele evidentemente não dava isso, mas eu me lembrei agora. Ele, em vez de você chegar e dizer, independência do Brasil, o Brasil vinha assim, Zé Bonifácio, você pergunta para a classe, faz 2 ou 3 perguntas e deixa a classe. Você verificará que ela sabe muito dado, muito elemento, mas que talvez ela não tenha percebido a dinâmica daquela situação, entendeu? E é isso que você trabalha. Eu posso chegar numa sala de aula como professor de história e dizer, vou ensinar para vocês a história do Brasil. O Brasil, ele sempre adotou na sua economia ciclos
monoprodutivos. Primeiro foi o pau-brasil, na exportação dessa madeira que deu nome ao país. Depois foi a cana-de-açúcar, depois foi o ouro, depois foi o café, depois foi isso, foi aquilo. Hoje é a soja, o agronegócio, etc. Essa é uma maneira colonialista de ensinar a história do Brasil. E o aluno fica ali anotando os ciclos, etc., as datas. Qual é a maneira paulo freiriana? Eu parto do educando. Ô, João, eu quero saber a história do seu avô, a história do seu pai e a sua história. Então, a partir da história da família do João, a partir dele é um processo indutivo e não dedutivo. A partir do educando, eu vou montando o mosaico da história do Brasil, mas eu vou perguntar para a Suzana, para o Manuel, né, para a Tereza, eu vou montando esse mosaico. E eles vão percebendo que a história de suas respectivas famílias, ela alinhava a história, que é o último colega que eu vou alinhavar, que é chamado Brasil. Inclusive, antes de falar da história do Brasil, vamos falar da história da nossa cidade. E aí eu peço aos alunos que entrevistem os velhos da cidade, porque eles têm a memória. Como é que era a cidade há 50 anos, há 30 anos, há 20 anos? Quais foram as modificações? Essas modificações trouxeram melhorias ou não? Toda uma visão crítica. Enfim, Paulo Freire, você não ensina aritmética ou matemática só a partir de cálculos abstratos. Observa os índices do mercado financeiro na televisão, no jornal. Vai na feira, no supermercado. Você não ensina física também por abstração. Pede a garotada para analisar a Fórmula 1. Você não ensina química, você ensina química a partir do grafite, da tatuagem, do outdoor. Enfim, é um processo de contextualização das noções. O começo de um curso, vamos pegar um qualquer, eletricidade, por exemplo, eletromagnetismo. Como é que começa? Geralmente o curso começa, o professor apresenta o programa do curso, vai lá e começa a falar, escrever no quadro negro, passar lições, etc. A gente já começa diferente. Começa a primeira aula de física, formal, na escola média, não se trata de educação informal, na periferia, no bairro do Pano. O professor abre um diálogo na sala de aula sobre o que é que os alunos entendem por eletricidade. Ou seja, você faz um levantamento da compreensão dos alunos sobre a eletricidade. Vem de tudo. Isso aqui coisa elétrica. Chuveiro elétrico, você escreve lá no quadro negro, chuveiro elétrico. Ventilador, computador, lâmpada, rádio e TV. Aparece uma enorme lista, né? Motores em geral, uma lista, enche o quadro negro com uma lista de coisas vindas de onde? Da turma. Está construído o diálogo. O que é, qual é o elemento sobre o qual esse diálogo se estabelece? A realidade. Eles não tiraram essa eletricidade de algum manual, eles tiraram essa eletricidade da vida que eles estão vivendo. O professor, diante desse quadro negro cheio de informações, estou falando de uma primeira aula de eletromagnetismo. Quem falou nessa aula? Os alunos falaram. Monta-se um quadro. O professor sistematiza as coisas desse quadro. E aí o seu conhecimento de física é importante. Ele não é só um mero conversador. Ele tem conhecimentos, mas ele dialoga a partir desse conhecimento. Com essas coisas do quadro, ele seleciona aqueles processos, equipamentos, aparelhos e ideias que têm a ver com coisas mais diretamente associadas a uma mera resistência elétrica, a um resistor. São os aparelhos resistivos. Então, o chuveiro, o que é o chuveiro? É uma resistência elétrica pela qual passa a eletricidade, ela se aquece, a água circula por isso e se esquenta. Então, o chuveiro é um aparelho resistivo. A lâmpada incandescente é um aparelho resistivo. Claro, ela tem que estar num meio
com um gás inerte para não queimar o filamento e tal, mas ela é simplesmente um resistor. Então, a lâmpada, a torradeira, a chuveiro e tal, vão dar os aparelhos simplesmente resistivos, você junta ali os resistivos. Tem um conjunto de aparelhos que são sistemas motores. Liquidificador, o motor do elevador, etc. e tal, são sistemas, o motor de partida do automóvel são sistemas motores. E tem sistemas que são comunicadores, que tem que nós físicos chamamos de sistema RLC, resistência, impedância e capacitância, que juntos produzem um oscilador capaz de transmitir uma onda eletromagnética, né? Como esse rádio portátil. Isso é uma estação de rádio portátil. Eu mando aqui um sinal eletromagnético, que é captado por uma antena repetidora, etc. E vice-versa, esse aqui é um rádio emissor e receptor com uma frequência específica, etc. Nós, depois de fazer essa sistematização, o professor começa a trabalhar os aparelhos resistivos, mas, de novo, não é fazendo discurso sobre a resistência e tal, não chega de saída na expressão V igual a RI, que todo mundo decora e tal, não é por aí. Os alunos são convidados a investigar os aparelhos resistivos das suas casas, olhar a plaqueta do chuveiro, da torradeira, olhar o que está escrito na lâmpada, tá certo? E ver a lâmpada de 110 volts, 40 watts, ou 110 volts, 60 watts, ou 110 volts, 200 watts. O que significa isso? 100 watts. Esse conjunto de plaquetas e informações são trazidos para a sala de aula e debulhados teoricamente, tá certo? Ou seja, quando você chegar à expressão que a tensão elétrica V é igual a resistência elétrica vezes a corrente, ou que, por outra, a corrente elétrica vezes a tensão é a potência, isso já vai estar completamente impregnado na vida dele, porque ele viu isso no chuveiro, etc. Tá certo? Então, o chuveiro é de, digamos, 5.000 watts de potência. Trabalha com 220 volts de tensão. Qual é a resistência? Ah, bom, aí precisa ver qual é a resistência de verão e de inverno, porque você tem duas regulagens. Aí o que a gente faz? Desmonta o chuveiro, literalmente, tira a casca, mostra as duas, e mostra que a resistência, o resistor usado no verão, ele é mais curto que o resistor usado no inverno. Mais curto, ele tem menor resistência e, portanto, ele vai permitir maior corrente, que vezes a mesma tensão vai dar maior potência. Veja, essas formuletas para decorar e fazer prova do vestibular passam a ser muito mais do que isso, passam a ser um instrumento para ele compreender por que caiu a chave disjuntora quando ele ligou ao mesmo tempo o chuveiro e o aquecedor. Essa outra apreensão da física tem a ver com outra maneira de lidar com a realidade, tem a ver com o eletromagnetismo a serviço da compreensão e da emancipação do aluno. Como eu conheço um caso concreto de uma sala de aula que debateu um anúncio de iogurte, eles compraram o iogurte, eles tiraram o iogurte da embalagem, mandaram para um laboratório de análises químicas e depois constataram que o resultado do laboratório não coincidia com a fórmula que está impressa na embalagem. Propaganda enganosa. Inclusive ligaram para a empresa, porque tem lá o telefone do atendimento ao consumidor, né? E a sorte da empresa é que eles não ligaram para a imprensa, deviam ter ligado para a imprensa, não só para a empresa, que se desculpou porque aquele lote houve realmente um problema, aí convidaram os alunos para conhecer a fábrica, mandaram um ônibus Pullman confortável. Mas sabe, é isso que vai criando o distanciamento, é isso que vai acabando com essa coisa terrível da televisão exercer um poder hipnótico sobre milhões e milhões de pessoas e muitas vezes sem nenhum conteúdo cultural, ela quase só emite entretenimento, né? A cultura fala o nosso espírito, a nossa consciência, o entretenimento aos nossos sentidos. Então a escola com o método Paulo Freire é uma escola de formar cidadania e democracia, uma escola
em que o que apareceu no telejornal da conjuntura nacional, mundial, isso é debatido. Você ensina geografia a partir da guerra do Iraque, a partir da agressão americana a Cuba, a partir, sabe, da crise do Oriente Médio, a partir da miséria e da AIDS na África, sabe? A gente ensina história a partir da viagem do Papa à Turquia, a partir do encontro do presidente do Brasil com o presidente da Líbia, enfim, você pega esses dados que estão na manchete do dia e vai atrás dos seus fundamentos, das suas histórias, enfim, do seu, né, processo de causa e efeito, para a gente poder ter uma visão mais holística das coisas. No começo do trabalho com alfabetização, o Paulo criou as chamadas fichas de cultura, que seriam introdutórias ao trabalho mais específico da alfabetização. É interessante observar, eu acho que essas fichas, elas revelam uma capacidade muito grande que o Paulo tinha, eu diria capacidade e gosto, de produzir sínteses que pudessem ser traduzidas por imagem para ser decodificadas pelos participantes, né, do grupo. Isso é muito interessante. Eu acho que isso também se liga um pouco a uma preocupação, na época mais rara, mas o Paulo ouviu dizer de um padre que tinha feito um trabalho popular e para isso ele tinha usado muitos slides, que permitiam uma imagem ser discutida por um grupo. Aquela ideia caiu no Paulo como uma coisa que deveria ser realmente importante, que poderia ser utilizada no trabalho de alfabetização que ele já vinha pensando. Então, é por isso que, de uma certa forma, nas experiências todas iniciais, trabalharam muito com slides, que depois, gradativamente, foram sendo substituídos por outros meios. Mas, nessas fichas de cultura que iniciavam o trabalho de alfabetização, o Paulo tinha uma ideia com elas, que era dar ao analfabeto que estava buscando um curso a consciência de que ele tinha um saber, que ele era capaz e que ele era uma pessoa que fazia cultura. Para isso, ele escolheu o conceito antropológico de cultura, porque via o conceito, ele poderia discutir com esse aluno que tipo de cultura ele fazia, na medida em que ele transformava a natureza em algum outro objeto de serventia de outras pessoas ou dele próprio. Bom, pensando nesse conceito antropológico, Paulo cria 10 situações que se transformaram em quadros, nos quais ele inicia numa situação em que as pessoas estão cercadas por objetos, coisas, animais, que tem como objetivo distinguir que tem coisas ali que foram feitas pelas pessoas e coisas que não foram feitas. E daí as coisas que foram feitas são cultura e as coisas que o ser humano já encontrou formam a natureza. Portanto, no segundo momento, ele volta a algumas situações da cultura para discutir com o grupo por que é que, por exemplo, o fulano construiu um poço, né? E o grupo, que geralmente de uma região onde o poço é comum e que já fez poço ou que ajudou a fazer poço, tem muito o que dizer. Como se faz o poço, problema da água, como a água é melhor, como é que se encontra o lugar. Isso os alunos demonstram um conhecimento muito grande. Isso dá para o educador, a partir daí, reforçar a ideia do quanto ele sabe. Porque eles sabem porque eles fazem, ao fazer eles aprendem. Então, logo em seguida, vem 2 slides que são complementares, e onde é mostrado esse fazer
que responde a uma necessidade prática, concreta, vamos dizer. Quando fulano constrói uma casa, ele quer abrigo, né? E do lado, um oleiro fazendo um vaso bonito. Com o oleiro, ele quer mostrar que o vaso é uma necessidade das pessoas para deixar a casa bonita, ou para enfeitar um lugar. Mas é uma necessidade de uma outra ordem. Não é que ele sente frio e gelado, ele pode morrer. Mas é porque ele tem necessidade da beleza. Acho que essa é uma outra marca do Paulo. Além de gostar muito da palavra, o Paulo sempre brigou muito por uma educação que revelasse a beleza das pessoas que dela estivessem participando. E essa preocupação de mostrar que, ao fazer um objeto, o ser humano não satisfaz unicamente porque está feito, mas ele quer fazer de um jeito bonito. A questão da arte, né, se insere muito aí. Num terceiro momento, ou quarto, acho que já perdi aí, ele vai mostrar uma sequência, inicialmente um índio tentando flechar um pássaro, num segundo momento um caçador com uma espingarda também caçando, e um terceiro momento um gato caçando um rato. A série mostra o seguinte: o índio, o que ele faz, por que ele faz, e geralmente os adultos analfabetos dizem que o índio só caça porque tem fome. Quando você vira o segundo quadro, é engraçado que isso aparece muito em diferentes lugares. As pessoas imediatamente dizem, mas agora é diferente. Você pode caçar porque você faz um concurso de caça. Segundo eles, o índio não faz concurso de caça, só o civilizado. Mas o que o Paulo quer chamar a atenção também é que mudou o jeito de caçar. O arco e flecha foi substituído por uma espingarda, que tem muito mais poder, né? Você pode mirar melhor, acertar mais a sua presa. O terceiro modelo, ele mostra lá um gato caçando um rato. E a questão ali é discutir, será que o gato caça o rato diferente? No tempo, vamos imaginar, de 1500 e hoje, aí as pessoas, de uma maneira geral, facilmente não, o rato continua igual. O que ele quer mostrar com isso? Não é que os seres humanos têm historicidade. Eles constroem uma história. E nessa história as coisas mudam, o mundo muda. Diferentemente dos animais, que permanecem sempre no mesmo estágio. Então, tem esses três quadros, e logo em seguida vem dois outros, ou um, em alguns casos, não sei se a minha ordem está sendo santa, viu? Que mostra diferentes culturas, que por responder às necessidades de diferentes lugares e com diferentes elementos, as pessoas são diferentes dependendo do lugar onde estão e da época que vivem. Houve um quadro célebre aí do Brenan que mostrava um vaqueiro nordestino e um vaqueiro gaúcho. As vestimentas e tal, que era complementado pelo educador, o jeito de falar, a forma de viver, o lugar que mora. Todos eles mostravam uma série de elementos diferentes. Mas o que eu acho que eu mudei um pouco a ordem é que logo depois da arte, né, do vaso bonito, como uma expressão humana, vem uma poesia, que é um outro tipo de expressão, no qual você liga também a escrita, que a poesia parece escrita. A escrita é também uma invenção humana, portanto, ela também é cultura. E por que será que as pessoas inventaram o escrever? Para ter que depois ler, né? Então, é uma forma também de trabalhar com o grupo de alfabetizandos em torno do próprio significado que eles dão à alfabetização, por que aprender a ler e escrever, por que ler e escrever tem algum significado naquela situação, ou na vida deles, enfim. Eu acho que esse é um outro aspecto. E o último quadro, que é um quadro meio de síntese, mostra um grupo reunido em torno de um educador, tendo no fundo a projeção do primeiro quadro. Então, mostrando que o círculo de cultura ou a sala de aula, né, era também um trabalho de cultura.
aprender a ler e escrever está intimamente ligado a desenvolver formas culturais, né, diferenciadas daquelas de quem não tem acesso à leitura e escrita. Em Angicos, por exemplo, tem uma ficha, um roteiro, que orienta o debate sobre uma das palavras geradoras, que é a palavra goleiro. Você imagine pegar 15, 20 pessoas do povão aí para discutir goleiro. O que eles vão discutir? Se o Marcos é melhor do que o Rogério, não é? O frango que o Felipe comeu aí, que impediu o Santos de... Né? O que é o bom goleiro, o que é o goleiro frangueiro e tudo mais. Bom, a ficha roteiro deste círculo de cultura, a partir da palavra goleiro, dizia que o coordenador do debate, né, deveria estimular os alunos a discutirem a palavra goleiro e temas que deveriam ser recobertos nessa discussão. Que o jogo é do time, não do dono da bola, não é? A união faz o time. Quer dizer, todas as palavras são trabalhadas no sentido de mostrar que é o conjunto que dá consistência, sabe? Vê bem aquela ideia de valorizar o sindicato, a cooperativa, os trabalhadores, a força do povo, o povo, não é? Não é isso que ia nascer espontaneamente da cabeça. Como inserir uma escola num bairro onde eu teria dois grandes espaços violentos de São Paulo, né? Que é o Parque Santo Antônio, o Fundão do Campo Limpo. Aí nós iniciamos dialogando com essa comunidade, né? Uma escola aberta, espaço público, né? Sendo utilizado por eles. E depois começamos, como decidir isso? Sozinha não dava para decidir, nem com o grupo de funcionários, né, aqui. Aí chamamos a comunidade e os alunos, aí iniciamos com as assembleias. E nós vimos que o caminho poderia ser esse, porque as decisões são tomadas aqui todas elas em conjunto, né? Desde da merenda, a escolha de como organizar o espaço, o conteúdo dos meninos a serem estudados, eles que fazem aí através da nossa metodologia e todas as outras coisas que nós pensamos, né, em educação é dividida, é compartilhada. Semente em cada aldeia tem Fecha aspas. Fecha aspas já? Não abri aspas? É, porque tá entre aspas. Entre parênteses. Nem sim, é como se fosse o chefe, mas não é tempo no chefe. Pois é, mas aqui entre parênteses, você falando. É um sistema modular e eu tenho 4 módulos, né? Então eu tenho alfabetização, depois eu tenho módulo 2 pós-alfabetização, módulo 3 o intermediário e módulo final, que dá direito ao aluno sair com a certificação de 8ª série, né? Nas escolas regulares. Mas o que é esse currículo flexível? Esse currículo flexível, os alunos, em fevereiro, nós nos reunimos e nós conseguimos planejar eixos norteadores. Quais seriam os eixos norteadores para aquele ano? E a maneira que eles também são organizados. Nós já tivemos a organização deles serem mensais, bimestrais, agora nós temos a semestralidade, para dar um tempo maior
deles completarem os conceitos, né? Fazem os levantamentos prévios, que são os questionamentos. Os professores se reúnem, eles separam o que poderia ser respondido através dos conceitos, né? Geográficos, históricos, matemáticos, e trabalhar isso em língua portuguesa também, e em língua estrangeira, que é o inglês, e filosofia. Já há 2 anos nós sentimos a necessidade de colocar filosofia no currículo, pela questão mesmo do pensar, do refletir, né, desse aluno já com a idade de... Aqui nós temos os alunos de 16 a 85 anos. Então, como ajudá-los a refletir, né, a tomar decisões? Homens e mulheres têm os mesmos direitos garantidos hoje em dia? Não tem. Com certeza. Tem, sim. Hoje em dia. Com certeza, hoje tem. Antigamente não. Antigamente não. Antigamente as mulheres eram diferentes, a mulher não tinha valor, né, igual hoje, né? Então, tudo bem, elas merecem também, né? Claro que elas são as guerreiras, né? Então, eu acho, né? Não. Sabe o que é? Que a mulher trabalha mais que o homem, sabia? A mulher trabalha mais que o homem? Inclusive tem uma música que fala bem assim. Deixa eu ouvir quem vai falar da música. Inclusive tem uma música que fala bem assim, ó. Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é. Quem vai mandar no mundo é as mulheres. Sempre é por isso que... Diz que as mulheres já estão até na fazenda, montando no alazão que eles falam, cavalo, né? Até derrubando, colocando touro no chão e essas coisas todas aí. O Yuri está tentando dizer pra gente que os direitos de homem e mulher estão praticamente igualados, tanto na questão de trabalhar, ter a mesma função, ter o mesmo salário. A mulher hoje em dia tem direito de votar, coisa que nós já estudamos, que há algum tempo atrás ela não tinha esse direito. Né? Uma coisa estranha, né, que deveria ter há muito tempo atrás, né, Billy? Porque a mulher é uma guerreira, né? Ela faz tudo dentro de casa, né? Você trabalha, você chega em casa, tem comida, tem tudo, roupa lavada, a casa limpa, então tudo é a mulher que faz, né? Então eu acho que isso aí devia ter muito tempo atrás, né? Você sabe que a mulher até no trânsito ela causa menos acidente, né? O professor Aquila é pesquisador e mediador. Eles constroem, ajudam nessa construção de projetos. Os projetos podem ter de duração média, pequena, ou se não, durar os 6 meses. A produção chega lá no final de junho, né, na avaliação. E eles vão caminhando ainda. E para cada grupo é um grupo. Nós temos 52 grupos. E 52 propostas de projetos, né, e coisas que os alunos participam e querem saber sobre o assunto. O título é A Caneta e a Enxada. Vocês vão pensar e vão responder para mim o que será que é essa história? A caneta e a enxada. A caneta escreve e a enxada? Capina. Ué, que uma coisa tem a ver com outra? A caneta e a enxada. Ela falou certo, a caneta escreve e a enxada corta a o caneta mato. faz Quem a aí grama. já não trabalhou Mas vocês... numa rocinha? Eu já trabalhei em tudo. Você trabalhou, Roberto? Você é novinho. Eu acho que a caneta, no meu entender, e a enxada é de todos os trabalhadores, porque na roça o trabalhador tem a enxada que eu acho que é uma caneta dele. Na roça, a caneta dele é a enxada. É a enxada, meu pai falava isso. A enxada escreve no chão e a caneta escreve no caderno. Não, a enxada escreve no chão e ela a deixa limpo, né? E a caneta faz isso. Certa vez, uma caneta foi passear lá no sertão. Encontrou-se com uma enxada fazendo a plantação. Olha que lindo, gente. Nós aqui no CIEJA temos 4 princípios, né? O primeiro, de respeito e solidariedade, é dar voz a todos, né? E acreditamos nas possibilidades de todos. Nós não acreditamos nas dificuldades, mas nas possibilidades de todos. Então isso implica em quê? Em que ele seja ouvido, ele tem o direito a se expressar, ele traz a sua história, né? E isso é aproveitado para que surjam outros questionamentos, exista a troca entre eles,
de cada um mostrar os seus talentos, as habilidades, né? Independente de ser uma habilidade escritora ou leitora no primeiro momento, ou uma habilidade escolar, mas uma habilidade mesmo de vida, de história de vida, né? Nós temos muito esse respeito. A solidariedade por conta da inclusão. Nós acreditamos que eles realmente vieram através de lei, não tinham onde ser colocados, porque as escolas regulares, né, têm idade limite de 14, 15 anos, e aí abrimos para essa inclusão. Mas abrimos acreditando não só na solidariedade, né, de trazê-lo para ele ter uma socialização, e sim para ele ter mesmo esse encontro, a troca, né, de contar a sua história e aprender conosco. Tanto nós aprendemos com eles, como eles aprendem conosco. É uma troca muito interessante. Nós temos o princípio da sustentabilidade, que nós acreditamos, né, por conta de tudo isso que estão falando aí, do meio ambiente e tudo, que é a reciclagem da nossa merenda seca, que são aqueles todinhos, né, a embalagem da bolacha. Os alunos, assim, concordaram que nós não usamos nada descartável aqui no centro, porque eles acreditam que isso poderia ser uma pequena ação, mas que poderia auxiliar no meio ambiente. A da criticidade. Uma pessoa que, além de ser crítico, de olhar, de ver a sua história, a sua comunidade, ele encontrar soluções. Não só ficar na crítica, né? Eu estou criticando isso, é errado ou certo. Mas refletir sobre essa crítica e achar a solução. Isso nós iniciamos desde aqui do nosso espaço, e isso a gente já vê acontecendo também aqui no bairro, fora, né? Tem algum outro inseto que vocês conhecem que tem asa? Sem ser a barata, a mosca e o mosquito? Tem Vamos ver, o outro inseto, Cidalva, que tem asa. Leandro. Um inseto que tem asa. Sem ser barata, sem ser mosca, sem ser mosquito. Quem conseguiu lembrar de um? Abelha. Mas a abelha não é inseto. A abelha não é inseto. Ela faz mel. Ah, a abelha faz mel. Eu tô achando que vocês estão achando que inseto só faz coisa ruim. Não, a abelha é uma delícia. A abelha é limpa, então ela não é inseto porque ela é limpinha? Não. É? Então inseto é só aquele que vai na carniça, que vai no esgoto, e o que mais? Que vai no lixo? E a abelha? Abelha. E tem o mosquito da dengue. Agora tá doce. Eu fui um monte de vezes. Agora vamos pensar um pouquinho na abelha, Josefa. Eu fiquei doente porque eu fui mordida. Por? Mosquito da dengue. Mas se mexer com... da dengue. Mas a abelha só ataca se a pessoa mexer com ela. O mosquito da dengue é inseto? É. A abelha é inseto? É. É ou não é? Eu não acho que é, não. Por que você acha que a abelha não é inseto? Eu já falei que é. Porque eu acho que o inseto só posa em lugar sujo, né? Escolher A ou B, você está colocando aí um ato político nisso. Eu não digo político partidário. Nós aqui realmente somos neutros dentro do centro, né? Cada um com as suas opções, mas aqui dentro nós fazemos política na política da escolha, da decisão, né? E quando nós temos as assembleias neste piso azul, é aí que a gente vê como é que é feita a arte da política, porque ele tem que negociar, ele tem que trazer ideia, ele tem que convencer, né? E apresentar a solução para essa sugestão que ele traz. Então, e nós vemos para os professores também, né? Ato político. É na escolha do conteúdo. Como o conteúdo é tirado junto com o grupo todo, as decisões A ou B, elas são negociadas, né? Negócio desconhecido. Essa curiosidade pode levar as pessoas a entrarem em contato com drogas e a partir daí estabelecer diferentes vínculos com as mesmas. E a origem da onde que é? A nordestina. Então, nordestina, da onde que é? Só eu olhando aí, porque eu já não lembro mais. Então você vai buscar essa origem. Tá. Cedo negro, cedo... Ah, esse aqui tem aqui, é da África. Aqui tem, professor. Então é isso. Para me resumir, eu posso falar só isso aqui, tá bom, né, pessoal?
Olha, professor, já tá querendo te enrolar. Por isso que eu gosto. É alguém que fala assim, ó, o que eu já fiz, já pronto para apresentar. Nossa, bom, professor. Parabéns, ó. Nós estamos aqui para ajudar ela. O Big Bang. Então, e eu estou fazendo, eu mostrei, entendeu, o assunto sobre o Big Bang, e eu vou fazer um resumo também, vou mostrar para ver se as concorda, hoje é para apresentar, né? Poderia apresentar. Segunda-feira? Vamos apresentar segunda-feira, não. Vamos apresentar. Amanhã, se quiser, amanhã mesmo. Segunda, nosso período. Segunda, ótimo. O assunto já tem, já sobre o Big Bang. Combinado? Vou falar para a sala toda, então, que já tem o grupo da segunda. Chorar quando eu falar sobre Big Bang. A lágrima vai cair. Quando se pensa numa maneira de fazer uma educação de jovens e adultos, não dá para pensar em partes, né? Ou você pensa numa concepção, numa teoria, com tudo que complementa isso, ou senão a gente fica fazendo fragmentos. Então, quando nós pensamos de adotar uma escola democrática, nós pensamos assim, ela não pode ser com carteiras, porque eu me torno, né, a pessoa isolada, ela fica um indivíduo, né? Então, pensamos assim, na compra de mesas sextavadas. Obrigatoriamente é olho no olho, para poder trabalhar nessa mesa, eles são obrigados a negociar, né, espaço, as opiniões, e isso é muito bom. Página 70. Termos comparativos representa a população de uma cidade de porte médio, como Boa Vista, capital do Roraima, ou Magé, Rio de Janeiro. Desse total, 38 mil vivem em favelas. Na época do censo, mais da metade dos moradores de Capão Redondo tinha menos de um ano de escola. É um dado que demonstra como é grande a desigualdade social em que está inserida essa região. A primeira pergunta era uma pergunta que vocês tinham que localizar, era de localização, está no texto. A segunda pergunta era de interpretação, você tinha que interpretar o texto. O diagnóstico está aqui, ó, da avaliação, tá? Quem não localizou, está escrito não localizou. Quem não interpretou, vai estar escrito no diagnóstico não interpretou. Quem não refletiu, não refletiu. Então, você já sabe aonde está a sua dificuldade. Tá? De acordo com o diagnóstico, é que você vai descobrir onde está. Por isso que eu falei, viu, Ruth? Não tem que ficar nervosa com a avaliação, porque eu não vou dar nota, eu vou só apontar onde está a sua dificuldade. Porque aí você sabe a sua dificuldade e nós juntos tentamos resolver a dificuldade. Então, Fernando, está aqui, Fernando. Um dia estavam 12 no portão e vieram mesmo pela socialização. As menininhas, né, conversar, os amigos, tudo. E aquilo estava nos incomodando, né? Por que eles ficam no portão? Entra e sai, entra e sai. Teve dúvida, pegamos uma mesa, colocamos no meio da rua. Quando eles viram chegar com a mesa lá e falaram, nós vamos ter aula aqui, eles falaram, o que aconteceu com essa escola? Essa escola realmente não existe. Aí ela falou, não, ora, vamos estudar aqui, qual é o assunto do dia? Olha, daquele dia em diante, eles passaram a nos admirar e falaram, não, elas são loucas, mas é melhor a gente entrar, porque nós somos responsáveis pelas coisas que fazemos aqui. Uma vez eu ia ter uma palestra nessa escola, muitos anos atrás, ia ter uma palestra. E era do Paulo Freire. Nossa, era a minha chance de conhecê-lo. E eu me preparei toda, eu até escrevi uma carta para Paulo Freire e fiquei esperando o momento que eu ia entregar para ele, sabe? Aqueles cabelos brancos, foi uma cena muito bonita, que eu guardo até hoje, sei o momento em que eu entreguei essa carta na rua para ele, na hora que ele estava indo embora. Mas não é tanta lembrança dessa carta que se ele leu ou deixou de ler que me importa. Foi uma fala que ele me disse que a criança age exatamente como ela deveria agir, mas que nosso olhar, nosso ouvido é que talvez não dê a importância, né, pelo retorno que a criança dá. Quando ele disse que um adulto pergunta para a criança, você sabe? E a criança diz, eu sabo. Gente, isso é o correto, isso é o certo. Porque o adulto, ele descobre isso no decorrer do tempo dele, não é verdade? Ele teve essa liberdade, né? Para descobrir e apropriar desse conhecimento. Ela também, mas a gente tem que compreender esse tempo
Isso é importante, tá? E respeitar esse tempo dela. Aquilo para mim me ajudou muito, muito a entender a linguagem das minhas crianças, tá? E é interessante que minha filha, né, cresceu, se tornou, né, uma jovem e começou a ter um pouco mais de estudo, né? Uma faculdade e tal. E o tempo inteiro ela ficava assim: mãe, fala direito. Mãe, ai, nossa, ai, meu ouvido. E agora ela mudou de área e passou para fazer letras, né? E mês passado, março, ela me falou: mãe, eu quero te pedir desculpa por todas as vezes que eu te corrigi sem procurar compreender a sua oralidade. Para mim, ainda não contei para ela, mas para mim foi um momento muito bom, porque aquela lá era eu e de repente eu me sentia inferiorizada até e procurava ter a mesma cultura dela.